Olá pessoal, vamos para mais uma aulinha. Quem não está inscrito, se inscreva, compartilha, dá o like, siga o que me coloco lá no Facebook. Alguns perguntam, qual é o nome do seu canal? Tá escrito aqui, ó, Prof. André Luna, hein? Não vai dar uma de a esperto, né? O inverso do esperto, pelo amor de Deus. Vamos lá. Nossa aula de hoje continua na orgânica, né? Parte 3, ainda nos hidrocarbonetos, e vamos ver aqui a nomenclatura, tá? Então, vamos fazer a relação entre nome, o nome e a estrutura e o nome, né? Então, sabendo fazer essa ponte, né? essa ligação entre nome, nomenclatura e vice-versa, entre o nome e a estrutura e vice-versa, fica fácil reconhecer algumas coisas, ok? Mas essa aula aqui é uma aula básica, tá? Da nomenclatura, mas somente após a nossa vinheta. Ok. Então aqui, ó, temos uma tabela, certo? Mostrando o seguinte: prefixo, início do nome, que depende do quê? Da quantidade de átomos de carbono na cadeia carbônica, tá? Aqui nós temos de 1 a 10 e temos aqui o prefixo. Então são só 10 carbônicos? Óbvio que não. São trocentos carbonos que pode ter na molécula, tá? Aqui é apenas uma parte para a gente entender como é que é, por que tem esse nome, tá? E aí no decorrer das aulas, né, das atividades, a gente vai vendo os nomes, ok? Mas não se preocupem com isso, é para vocês saberem identificar algumas, classificar pelo nome, apenas pelo nome, tá? E pela estrutura também, porque você faz um link nome, estrutura, estrutura, nome, tá? E aí a gente consegue identificar algumas informações importantes, ok? Então o prefixo é isso. Agora, o meio do nome, que a gente chama de infixo, vai depender do tipo de ligação que tem entre átomos de carbono. Se só tiver ligações simples, o infixo é an. É isso mesmo, an. Se tiver uma dupla ligação, o meio do nome vai ser en. En, esse mesmo, en. Se tiver duas duplas ligações, aí o infixo vai identificar para nós que tem duas, com esse de duas, tá? O en, porque é dupla ligação, ok? Se tiver uma tripla ligação, vai ser in, tá? E se houver duas, de, in, ok? E a terminação do nome, que é o sufixo, vai depender da função orgânica, como eu falei em outras aulas, outros vídeos, né? Várias funções orgânicas existem. A mais importante é esta aqui, é o hidrocarboneto, que todas as outras são derivadas do hidrocarboneto. Hidrocarboneto acaba com o, então o nome de um hidrocarboneto vai terminar com o, ok? Vamos ver alguns exemplos. Deixando a tabelinha de lado, né, para a gente visualizar, temos aqui o mais simples composto orgânico, o mais simples hidrocarboneto, né? Um carbono só, certo? Um carbono só, prefixo, met, ok? O restante é hidrogênio. Só tem ligação simples? Vai falar, mas não tem outro carbono? Tá, então, classificado como se tivesse uma ligação só, tá? E é o an que vai entrar no meio do nome, como é hidrocarboneto, o final é o, tá? Então, metian ou metano. Olha lá, metano. Então, se a gente tiver um nome, a gente consegue montar essa estrutura. Se tiver um nome, a gente sabe que é um alcano, porque acaba com ano, como a gente viu nas outras aulas. Quer dizer, pelo nome, pela estrutura, nós tiramos várias informações importantes, tá? Que resolvem diversas atividades, diversas situações, problemas. Olha que nome bonito, ok? Vamos lá. Aqui agora, ó, com 2 carbonos, é a mesma situação, ó, 2 carbonos,
et, tá? Ligação simples entre átomos de carbono, certo? E só tem carbono e hidrogênio, então é um hidrocarboneto, então acaba com o. Então, étiano é o etano, ok? E assim por diante, vai depender de quantos átomos tiver, tá? Se tiver 11, 12, 13, aí a gente vê no momento, tá? No momento correto a gente vê isso. Se tiver 30, a gente vê no momento correto, tá bom? Isso é só para saber essa montagem, tá? Do prefixo, infixo e sufixo. Depende do que, tá? É muito importante isso. Prefixo, quantidade de carbono. Infixo, tipo de ligação entre átomos de carbono. E o sufixo, a função, tipo de função. Ok? Perfeito? Nossa, quebrou o slide. Aqui, vamos lá. Próximo. Temos agora 2 átomos de carbono e temos uma dupla ligação entre eles. Então, 2 átomos, et. Uma dupla em e hidrocarboneto O. O nome, eteno. Et, em e o O. Perfeito? Próximo. Próximo agora temos 3 átomos de carbono e a ligação dupla aqui. Mesmo raciocínio. Então, para todas as estruturas, as fórmulas estruturais, nós fazemos isso. Quantos átomos de carbono? 3. Prop. Tipo de ligação entre átomos de carbono. Opa, tem uma dupla aqui. Uma dupla em. É o hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. O. Então, prop em O é o propeno. Ok? Perfect? Vamos para o próximo. Saiu voando. Aqui. Temos agora uma estrutura com 5 carbonos. Olha, e tem 2 duplas ligações agora. Ok? E agora aqui vai ser colocado os hidrogênios para formar 4 ligações do carbono, certo? Então, ó, 5 pent. 5 carbonos, prefixo pent. Pentacampeão Brasil, certo? De futebol, Copa do Mundo, blá blá blá. Não é pentacampeão? Penta quer dizer de 5. Então, pent, 5. Ok? 2 duplas. Dien. De 2 em de dupla. Só carbono e hidrogênio, O, a terminação. Então, ele é o pente 1,3-dieno. Agora eu vou explicar o porquê que é isso. Então, vamos lá. Pente de 5 carbonos. Esse 1,3, ele está indicando que tem 2, pelo dia aqui, 2 o quê? 2 ligações duplas, ó o en aqui, tá certo? 2 ligações duplas e a hidrocarboneto. Então, como é que eu sei que está na 1 e 3? Bom, nós numeramos mentalmente, ou se quiser escrever, a gente escreve aqui embaixo. Numeração do carbono. Não tem 5? Então, vamos escrever da direita para a esquerda como nós escrevemos, né? Exemplo, a gente escreve da direita para a esquerda. Então, vamos escrever da direita para a esquerda? Então, aqui é o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, entre o 1 e o 2, nós temos a ligação dupla. Então, carbono 1 tem ligação dupla. No 3 também encontramos a ligação dupla, né? Fazendo com o 4, óbvio, né? É o 3 e o 4, tá? Mas e se for inverso? Se for inverso, então vai ser 1, 2, né? Que está ligado entre o 2 e o 3, a dupla, e o 4 com o 5. Então seria 2, 2 e 5. Só que 2 e 5 é maior que 1 e 3. Sempre tem que ser as menores posições. Por que as menores posições? Porque as menores posições aqui, em termos de numeração, é as que estão mais próximas de uma das extremidades, ó. Está próxima da extremidade da esquerda. Se essa dupla estivesse aqui e esta aqui, então a gente começaria daqui, desse lado, aqui seria o 1 e o outro seria o 3. E daqui para cá seria o 2, 4. Tá? Do mesmo jeito seria 1, 3. Tá? É a posição menor, tá? A mais próxima da extremidade. Ok? Nós vamos fazer diversas atividades e isso vai ficar gravado, tá? Então, pente de 5, 1, 3 são as posições das 2 duplas, que está dizendo que tem aqui, ó, di de 2, en de dupla, e é hidrocarboneto, tá? Perfeito? Próximo. Temos agora a formação aqui de uma estrutura, ó, com 6 carbonos, nós já vimos aqui, ó, já a montagem, 6 carbonos, tá? Tem uma tripla ligação
E é hidrocarboneto que agora vai aparecer todos os hidrogênios aí. Perfeito? Então, com 6, desculpa, 6, X. X quer dizer 6. 6 que? Carbono, ok? Tem uma tripla ligação entre átomos de carbono. IN. É hidrocarboneto O. Ok? Então, olha o nome lá. X, 6 carbonos na cadeia. O carbono 2 tem uma tripla ligação e é hidrocarboneto. Viu só como é legal? Perfeito? Tudo faz sentido. Não é aleatório. Ok? Ó, o Tsuru indo embora. Isso quer dizer que vamos ter agora mais um exemplo. Agora, temos 6 carbonos, só que agora não é uma cadeia aberta. Por quê? Cadê as extremidades? Não tem extremidade. Eu saio desse carbono aqui e vou em sentido horário e volto para o mesmo carbono que está aqui em cima. Se eu for no sentido horário, volto para o mesmo lugar. Se eu sair desse, venho para cá, volto nele e assim por diante. Isso quer dizer que é uma cadeia fechada e tem 6 carbonos. Então 6 carbonos é X. Esse número 2 está dizendo que tem 2 hidrogênios ligados a esse carbono, tá? Poderia ficar assim, né? E os dois hidrogênios. Então aqui a gente deu chama condensada, nós condensamos, tá? É fórmula condensada quando os hidrogênios só fica com um índice dizendo quantos tem ligados a esse carbono, ok? Então é X, certo? X. Só tem ligação simples entre os átomos de carbono. Então é carbono e hidrogênio somente é o hidrocarboneto. Então é o hexano? É hexano. Mas não é cadeia fechada? E se fosse cadeia aberta, seria hexano? Ué, cadeia fechada e cadeia aberta com o mesmo nome? A cadeia aberta é a mesma substância, as mesmas propriedades físicas e químicas do composto que a estrutura é cadeia fechada? Nananina, não. Então esse não é o hexano, e sim o ciclohexano. Esse nome ciclo quer dizer fechado, forma um ciclo, né? Você sai de um carbono e volta para o mesmo, isso é um ciclo. Então, ciclohexano. É uma cadeia fechada com 6 carbonos, somente com ligação simples e é um hidrocarboneto, tá? É isto. Nomenclatura é isso, nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso em atividades. E vamos ver que é importante conhecer essa relação, estrutura, nome, estrutura. Perfeito? E ficamos por aqui, pessoal. Então, quem não está inscrito, se inscreva, compartilha, dá o like, faz comentários, siga o Químico Louco e até a próxima com o dedão machucado ainda.